Olá pessoas, estou começando aqui mais um RS Análise, mais um vídeo aqui no canal DP Channel. Eu sou o Rodrigo Seixas e vou falar aqui hoje sobre o Bragantino nessa primeira fase do Campeonato Paulista, quais são as chances que o time tem de ser campeão, o que o time fez de bem, o que o time fez de mal, como é que está o time até aqui. Hoje o vídeo vai ser sobre isso. Acabou ontem a primeira fase do Campeonato Paulista, o Bragantino jogou com o São Bento de Sorocaba, acabou vencendo por 3-0, um jogo que foi até tranquilo para o Bragantino, garantiu o primeiro lugar no grupo, mas só o sexto lugar na classificação geral, o que faz com que o Bragantino, avançando de fase, provavelmente vai jogar a semifinal fora de casa, talvez contra o Palmeiras, se seguir a sequência de quem está bem classificando, o que é ruim para o Bragantino, mas pelo menos classificou em primeiro, vai pegar o Botafogo na fase de quartas de final, o Botafogo de Ribeirão Preto, que perdeu do São Paulo no fim de semana, o Botafogo vai jogar em Bragança Paulista, o Bragantino com o mando. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que o Bragantino fez e analisar alguns pontos do time na temporada até aqui, e acho que o Campeonato Paulista, essa primeira fase, dá pra medir bem isso daí. Eu acho que é legal começar com os problemas, depois a gente vai com as coisas que funcionaram, acho que vai ficar melhor. E também tem alguns dados aqui sobre o Campeonato Paulista, né? Usei o SofaScore, peguei alguns dados também em outros lugares, acho que ajuda a entender um pouco como é que tá esse time. Primeiro vamos pro ataque. O ataque, ele tá tendo uma certa dificuldade quando ele enfrenta times que vêm para jogar fechado com um bloco mais baixo. No jogo contra o São Bento, o Bragantino fez 3 gols e o São Bento entrou para jogar com o bloco mais fechado, certo? Certo, mas reparem como é que o Bragantino marcou os gols. Foram 3 gols de contra-ataque, porque o São Bento, ele por mais que tenha jogado assim, ele subia em alguns momentos. Nesses momentos, ele não soube marcar atrás. O primeiro gol, o do Bruninho, é uma jogada de contra-ataque, o Bragantino acelera, enquanto o São Bento tinha mais jogadores no campo de ataque. O segundo gol também é uma bola recuperada ali, com a defesa mais organizada, o Bragantino faz o gol. E o terceiro, então, já no final do jogo, o São Bento desesperado, porque estava sendo rebaixado, no fim acabou sendo. Então mostra um pouco como o Bragantino conseguiu aproveitar esse jogo para marcar os gols mais em contra-ataques. E quando pega defesas mais fechadas, está tendo certa dificuldade. Não que não crie, mas cria e desperdiça muitas chances. E essas chances nesses jogos em que a defesa está mais próxima do gol costumam ser mais difíceis de concretizar. Então o Bragantino precisa melhorar nisso e também ajustar um pouco melhor a hora de definir. Às vezes é um pouco de confiança? Às vezes tem a ver com a idade dos jogadores que com essa idade costumam perder mais chances de gol? Tem também, mas acho que tudo isso pode ser trabalhado, o Bragantino pode melhorar nisso, e se melhorar a tendência é crescer bastante em desempenho e também, principalmente, acho que em resultado, porque criar chances, cria como eu vou mostrar daqui a pouco em outros dados, mas não concretiza tanto assim. Um outro quesito que eu acho que o Bragantino pode melhorar é na bola parada. O Bragantino tem até aqui uma dificuldade em marcar gols de bola parada, e esses gols podem ser importantes para você abrir essas defesas que vão estar mais fechadas. Primeiro que defesas assim até criam às vezes mais oportunidades de bolas paradas, porque você chuta, a defesa está bem fechada, bate em alguém e vira um escanteio, então oportunidade de bola parada. Um time que faz isso muito bem é o Palmeiras, então o Palmeiras marca muitos gols assim, se eu não me engano metade dos gols ou perto disso dos gols do Palmeiras nesse campeonato foram de bolas paradas, porque o time fica forçando essas jogadas quando pega times mais fechados para fazer os gols de bola parada e fazer com que o adversário precise sair, daí ele pode aproveitar o contra-ataque. Então é uma coisa que acho que o Bragantino pode aproveitar mais. A bola parada defensiva eu acho que em alguns momentos foi um problema, mas eu acho que ela já está evoluindo em outros, então acho que já melhorou um pouco nisso. Agora o ataque poder aproveitar um pouco mais isso. Lesões eu acho que é um problema grande do Bragantino nesse início de ano, que você chega a ter jogos com 12, 11 desfalques e por melhor ou maior que seja o elenco, vai sentir, né? O Bragantino acho que até tá conseguindo repor bem essas peças, tanto que o Gustavinho começou a jogar mais e é um dos principais jogadores nesse início de campeonato, então eu acho muito bom poder ter evoluído o Gustavinho, mas por outro lado você não teve o Lucas Evangelista, teve o Raul que se machucou, tem outros jogadores que acabaram ficando de fora, o Eric Ramírez também quase não jogou, o Luan Cândido também, então você vai tendo esses desfalques e vai dificultando, né? Não tem como. Se o cara, principalmente se o jogador é titular, o reserva nunca vai ser melhor, por mais que ele possa evoluir com o tempo, mas se o cara era o titular,
era o melhor da posição. Então o Bragantino precisa tentar ter menos lesões. Tudo bem que em muitos casos não tem como prevenir, porque às vezes o cara vai lá e só se machuca. Mas quando é muscular, acho que dá pra você trabalhar um pouco melhor isso. Acho que o Bragantino vai procurar isso, né? E quem sabe em algum momento da temporada, com mais jogadores à disposição, o time consiga render um pouco mais do que está rendendo agora. Agora, a defesa. A defesa eu vi como um problema em alguns momentos, mas eu acho que ela está evoluindo. O importante é ela se manter constante. Uma coisa que o Pedro pede muito é que o time seja compacto. Porque se o time é compacto, ele consegue marcar melhor também. Porque você tem mais jogadores próximos para recuperar a bola depois que você perde. O Bragantino até está muito bem nisso, e acho que isso fez com que a defesa melhorasse muito e que o time ficasse com mais posse de bola. Só que em alguns momentos a defesa muito adiantada, porque o Bragantino joga com o time muito na frente, deixa alguns espaços e o time não consegue defender tão bem esses espaços. O gol que tomou no meio da semana contra o Bahia de Feira foi isso. O time estava muito adiantado, não conseguiu recompor direito, tomou o gol. Acho que já melhorou demais. Melhorou demais nisso. E o Bragantino conseguiu ter uma defesa mais razoável depois que melhorou isso. O Lucas Cunha, o Luan Patrick, acho que são jogadores que melhoraram isso. O Nathan até fez bons jogos depois. Então acho que esse é um quesito que o Bragantino tinha pior no início do campeonato. Melhorou, mas ainda tem pontos a corrigir. Agora eu vou para a parte em que o Bragantino está bem e que foi melhorando. Né? Acho que são as principais qualidades. Acho que a principal do time é organização, intensidade e imposição física, né? Não na força, mas na chegada, na pressão, na intensidade. Até tem um dado que o Guilherme Mirra fez no Twitter, né? Ele fez usando o SofaScore e o iScout. Ele juntou, isso não teve a última rodada do Paulista, mas acho que não faz tanta diferença. E que mostrou o Bragantino como primeira impressão e primeira em recuperação, o que mostra muito bem essa questão. O Bragantino é um time que tem essa intensidade e consegue se impor fisicamente nesse quesito. Então ele consegue aproveitar a juventude que tem também para recuperar várias bolas no ataque e poder produzir depois disso e também ter bastante posse de bola. Olhando a posse de bola, o Bragantino é o quarto nesse campeonato com 57,5%. Só que se você comparar com o Campeonato Paulista passado, o Bragantino teve 51% de posse de bola. Então o Bragantino evoluiu bastante nesse quesito. Então eu acho que esse ponto da pressão e da recuperação são os mais determinantes para fazer o time ter mais posse de bola. Não é nem que o time seja mais detalhista e dê muitos passes curtos. Até dá um pouco mais de passe, mas o principal é recuperar bem a bola depois que perde. Coisa que o Bragantino sempre teve, mas eu acho que agora está conseguindo recuperar mais rápido. E depois pega a bola, pensa bem ela e não perde logo depois. Um jogador fundamental para isso é o Matheus Fernandes. Tanto para recuperar a bola quanto para manter a posse. Os jovens, eu acho que um ponto muito legal desse time até aqui é apostar mais em jovens. Ah, Rodrigo, o time já tinha uma média de idade muito boa. Já, só que apostar nos jovens vindo do próprio Red Bull, os jovens da base. O Bruninho na temporada passada praticamente não jogou, o Gustavinho estreou nessa temporada e o Guilherme também teve alguns jogos nessa. Então assim, são jogadores que estavam no clube, só que não tinham muito espaço. O próprio Luan Cândido, que é a base Red Bull, foi para a Europa e voltou. Então assim, ele jogou um tempo na base, ele tem a parte dele no Palmeiras. Então assim, não dá nem para dizer que ele é muito base Red Bull, por mais que ele tenha jogado algum período. O Bruninho já não, o Bruninho já joga desde bem novo, então o Bruninho é base Red Bull e agora ele tá jogando mais, tá conseguindo marcar gols, tá conseguindo ser importante em vários jogos. E é o Pedro apostando neles, o Pedro tá apostando muito mais nesses jovens, eles estão tendo rodagem e estão evoluindo. Porque o Bruninho já tá chegando numa idade que ele precisa jogar, não dá pra ele ser um cara que vai ficar jogando na base. Ele é de 2003, então ele é um cara que já tem que começar a jogar mais vezes, tem que começar a evoluir jogando nos profissionais. E ele é diferente, você percebe que o toque na bola dele é diferente, a noção de espaço dele é diferente, espaço em que ele vai produzir uma jogada, em espaço em que ele pode acertar um passe, que ele pode correr. O gol que ele faz contra o São Bento é uma noção de vai abrir um espaço, eu vou correr aqui, e se o Arthur acertar o passe, o Arthur tem isso também, eu vou fazer o gol. Então isso tudo ele tem, só que ele precisa adaptar melhor isso ao profissional. E ele está tendo chance, está aproveitando. E o Bragantino ganhou o Bruninho e o Gustavinho nesse início de ano, né? São dois jogadores que
começaram a jogar, estão tendo oportunidades. O Bruninho virou titular absoluto, acho que hoje ele é titular desse time. O Gustavinho ainda não, mas está brigando ali, tá entre os melhores na posição. O Praxedes começou o ano jogando ali, mas já perdeu espaço para ele, o Gustavinho está bem melhor. Agora, o que eu acho que o time pode fazer e pode evoluir também? Ele pode se adaptar melhor a contextos dentro dos jogos. Por exemplo, esse momento de algum jogo pode ser melhor você trocar passes e fazer o tempo rodar com a bola no pé. Esse momento pode ser de atacar mais pelo lado, mais por dentro, cruzar mais bola na área. Eu acho que é se adaptar melhor ao que o jogo vai pedir dentro, às vezes, do próprio jogo. Às vezes o jogo muda o que você precisa fazer dentro dele. E o futebol hoje é muito assim. Os times têm que ser muito adaptáveis. Você pega os principais campeões da última temporada, Real Madrid, Liga dos Campeões, é um time muito adaptável. E Seleção Argentina campeã da Copa do Mundo. Até mais adaptável, né? Mudando até sistemas. Então, eu acho que são duas coisas, são dois exemplos que mostram como é importante ser adaptável hoje. Não tem só um jeito de jogar. Você vai lá e cria a sua identidade, faz ela valer, mas depois você se adapta às circunstâncias dos jogos. E cabe ao time entender isso e conseguir se adaptar. Isso também cabe à comissão técnica. Acho que a comissão técnica parece entender bem esses momentos. Então acho que essas duas coisas o clube pode casar e pode funcionar bem também, mas adaptar um pouco melhor. Eu acho que dá para evoluir nisso. Agora eu vou passar em algumas estatísticas, né? O time começou o campeonato marcando poucos gols, melhorou um pouco no fim e terminou com 15 gols, o quinto time que mais marcou gols nessa primeira fase. Em gols sofridos foram 10, a sexta melhor defesa. Em grandes chances, 20 grandes chances, a segunda melhor no campeonato. Posse de bola eu já tinha falado, 57,5%, a quarta melhor. Passes por jogo, 345, a quarta melhor. Bolas longas, 26,9, a quarta melhor. Chutes, 16,8, a terceira melhor estatística em chutes. Interceptações e desarmes são poucos, mas eu acho que aqui tem a ver também com a quantidade de vezes que o time tem a bola. Então é mais difícil você fazer desarme e interceptações se a bola está com você, né? Você não faz. Então acho que isso faz com que caia um pouco. Porque o time tem intensidade, o time consegue roubar bola, consegue interceptar, mas quando você vai para a estatística, são 9,3 interceptações por jogo, o que é a nona no campeonato, e 16,5 desarmes, que é o oitavo. Talvez fosse melhor se o time ficasse menos com a bola, mas a ideia é ter isso nos momentos específicos e ser intenso nisso. Acho que isso o time está conseguindo. Faltas, o time é o segundo no campeonato com 15,9. E aí é importante a gente ver isso e não dizer que o time é faltoso. Dizer que o time está recorrendo a faltas para parar contra-ataques. Lembra que eu falei que a defesa joga muito adiantada? Uma forma de você evitar que o adversário chegue no seu gol com o campo aberto é fazer falta lá no início. Então o Bragantino está fazendo mais isso. E não dá para dizer que está sendo ruim, porque no começo até foi porque o time teve 4 expulsos. Mas depois da quarta expulsão não teve mais. Então acho que o time conseguiu equilibrar melhor um pouco isso, para também não ter jogador expulso. Agora, em torno disso tudo, do que o time está jogando, o que o time está fazendo, você chega e pergunta: então o Bragantino pode ser campeão paulista? Pode. Eu acho que pode. O time enfrentou os principais times do campeonato, que hoje você tem o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o São Bernardo. O Palmeiras perdeu, São Bernardo perdeu, mas ganhou do Corinthians e do São Paulo. Contra o São Bernardo foi um jogo ruim, teve jogador expulso lá, um contexto um pouco diferente. O São Bernardo está jogando muito bem nesse campeonato. Contra o Palmeiras, perdeu, até teve momentos em que foi bem no jogo, tudo, conseguiu equilibrar, mas perdeu. E o São Paulo e Corinthians jogou muito bem, foi muito melhor que o Corinthians. São Paulo nem tanto, foi um jogo equilibrado em alguns momentos, mas conseguiu vencer. Então eu acho que isso mostra que o time oscila, mas ele consegue equilibrar jogos contra equipes fortes, equipes de Série A. Então ele pode ser campeão. Acho que hoje o principal favorito é o Palmeiras, pela campanha, por agora terminar em primeiro e poder decidir talvez a final em casa também, dependendo da campanha que fizer. E por isso acho que é o principal favorito. Tem o melhor time, tem o melhor elenco, o trabalho mais longo de há um tempo já com o Abel Ferreira. Então é um time muito mais pronto do que o Bragantino, Corinthians, São Paulo, até o São Bernardo. O São Bernardo talvez seja o segundo time mais completo, mais coeso, o time que tem mais
qualidade coletiva, acho que é o São Bernardo. Só que o São Bernardo vai jogar justamente contra o Palmeiras, né? Então se o Palmeiras ganhar do São Bernardo, já elimina um time que acho que tinha um potencial muito grande, talvez até de chegar na final, pegando o Corinthians e São Paulo, mas pega logo o Palmeiras. Agora, também, se eliminar o Palmeiras, fica um time bem complicado e talvez vá para a final também. Então, eu acho que tem bastante equilíbrio, Palmeiras favorito, e acho que no segundo escalão ali tem o São Paulo, tem o Bragantino, tem o São Bernardo e tem o Corinthians. Acho que o Corinthians é um pouco acima deles. Depois eu vejo o São Bernardo, depois eu vejo o São Paulo e o Bragantino ali. Eu acho que hoje, olhando até pelas circunstâncias de jogos, né, e os adversários, eu acho que a tendência de campeão vai seguir esse caminho. Mas entra mata-mata, outra fase, times evoluindo e mudando ainda nesse início de temporada, pode acontecer muita coisa. Mas acho que é um início de ano interessante do Bragantino, coisas a melhorar, coisas a se adaptar, jogadores para recuperar, isso pode ajudar muito o time, mas início de ano interessante. Então é isso, o vídeo de hoje foi sobre isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, mande para seus amigos, deixe algum comentário, diga se você acha que o Bragantino consegue ser campeão paulista ou não, se você tem gostado do trabalho do Pedro Caixinha, se você tem gostado de ver o Bruninho e o Gustavinho tendo mais chances, se você tem achado que algum jogador precisa jogar mais, outro precisa jogar menos. E é isso. Essa semana ainda deve ter mais um vídeo sobre giro. O Bragantino não joga nessa semana. Ele joga no fim de semana contra o Botafogo e depois no meio da outra semana pela Copa do Brasil contra o Ipiranga na segunda fase da Copa do Brasil. Então é isso, até mais. Valeu para todo mundo que assistiu.